Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje nós vamos para a nossa aula 3, ok? Na nossa aula 1 a gente viu introdução à citologia. Na nossa aula de número 2 nós vimos as estruturas fundamentais da célula. E agora na nossa aula 3 do primeiro ano, nós vamos começar a conhecer a primeira estrutura fundamental da célula, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática é o revestimento mais externo da célula. Essa membrana plasmática, ela é composta basicamente, 98% dela é composta por proteínas e lipídios. Por isso que a gente diz que a composição da membrana plasmática é lipoproteica, porque 98% dela é lipídio e proteína, lipoproteica, entendeu? 98%. E só 2% de carboidrato. Quais são as estruturas que formam a membrana plasmática? Como é que a membrana plasmática é? Como é que é a estrutura dela? A membrana plasmática, ela tem um modelo que nós chamamos de mosaico fluido. Mosaico fluido é o modelo de membrana plasmática. Se você digitar no Google assim, ó, mosaico fluido, vai aparecer a estrutura da membrana para você. Muito fácil de achar. Essa estrutura da membrana funciona assim. Ela tem duas camadas de lipídio, um lipídio que nós chamamos de fosfolipídio, entendeu? Porque esse lipídio, essa camada dupla, é formada por lipídio mais fósforo, daí falar fosfolipídio. Essa membrana, ela tem dois tipos de proteína. As proteínas periféricas, que são as proteínas que ficam na face externa e na face interna da membrana. Ou seja, não atravessa a membrana. Então, quando a gente fala proteína periférica da membrana, é porque ela está ou na face externa ou na face interna, mas não atravessa. Isso aí é proteína periférica. Mas na membrana também tem as proteínas integrais. Olha o nome, integral, é uma coisa integral, uma coisa maior. Proteínas integrais são aquelas que atravessam a membrana de fora a fora. Elas começam na face externa e vão até a face interna. Então, proteína que atravessa a membrana de fora a fora é proteína integral. E a última estrutura da membrana é o chamado glicocálix. O glicocálix é aquela parte de carboidrato que tem na membrana, aqueles 2%. Glicocálix parece uma anteninha. Parece uma anteninha assim, ó. Várias anteninhas que tem na membrana. Para que serve esse glicocálix? Para dar identidade para a célula. Para que outra célula reconheça que aquela célula é de um determinado tipo. Então, a identificação da célula fica por conta desse glicocálix. E aí vai a primeira pergunta da nossa atividade. Você vai anotar no seu caderno aí agora. Quais são os componentes da estrutura da membrana plasmática? Anote aí, primeira questão. Quais são os componentes da estrutura da membrana plasmática? Bom, outra característica importante da membrana é que ela tem duas porções. A gente chama de porção hidrofóbica e porção hidrofílica. Hidrofóbica é a porção que fica no meio da membrana e dificulta a passagem de água. Hidrofóbica, dificulta a passagem de água. E hidrofílica fica na parte externa e interna que facilita a passagem de água, ok? E aí vem a questão número 2 da sua atividade. Coloca aí número 2 na sua atividade. Diferencie porção hidrofóbica de porção hidrofílica. Diferencie porção hidrofóbica de porção hidrofílica. Última questão da nossa aula. A função da membrana é a permeabilidade seletiva. O que é permeabilidade seletiva? A membrana seleciona o que entra e o que sai da célula. Essa é a função da membrana, selecionar o que vai entrar e o que vai sair da célula de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade daquela célula. E aí vem a pergunta de número 3 da sua atividade. Explique o que é
permeabilidade seletiva. Pergunta de número 3. Explique o que é permeabilidade seletiva, ok? Faça essas 3 questões de acordo com a aula que você assistiu aqui, fotografa, manda no e-mail que tem anexo no grupo de WhatsApp que eu estou postando, e você tem até domingo para enviar essa atividade. Na segunda-feira eu já fecho e lanço nota. Boa semana para você, boa aula para você e até a próxima.